Bem-vindo a uma jornada transformadora rumo às profundezas da filosofia estoica. Um guia atemporal para vencer o pensamento excessivo e cultivar uma mentalidade resiliente. Nestas 10 lições do estoicismo, descubra princípios que transcendem os séculos, oferecendo sabedoria prática para a vida moderna. Do princípio da aceitação à busca incessante pela virtude, cada ensinamento promete uma abordagem única para encontrar serenidade e clareza em meio aos desafios. Prepare-se para explorar as raízes dessa filosofia e aprender a aplicar esses princípios em sua jornada diária. Junte-se a nós nesta imersão na essência do estoicismo e descubra como essa filosofia pode ser a chave para uma vida mais significativa e resiliente. Primeiro princípio. Princípio da aceitação. O princípio da aceitação é um dos alicerces do estoicismo, oferecendo uma abordagem sábia para lidar com situações que estão além do nosso controle. Marcos Aurelius, um dos principais filósofos estoicos, afirmava que grande parte do sofrimento humano é causado não pelas circunstâncias em si, mas pela nossa resistência emocional a elas. Aceitar o que não pode ser controlado é um convite à paz interior. Quando nos deparamos com eventos inevitáveis ou situações desafiadoras, o estoicismo sugere que, em vez de lutar contra o inalterável, devemos aceitar com serenidade aquilo que não podemos mudar. Isso não implica em resignação passiva, mas sim em reconhecer a realidade objetiva e concentrar nossa energia naquilo que podemos influenciar. No contexto de parar o pensamento excessivo, o princípio da aceitação nos incentiva a desviar nosso foco de preocupações que estão fora de nosso controle. Ao adotar essa perspectiva, reduzimos a ansiedade gerada por eventos incontroláveis, liberando espaço mental para ações construtivas e uma abordagem mais tranquila da vida. Aceitar com serenidade é, portanto, a base para interromper o ciclo do pensamento excessivo e cultivar uma mentalidade mais equilibrada. Segundo princípio, foco no presente. O segundo princípio estoico, o foco no presente, é uma orientação valiosa para enfrentar o desafio comum do pensamento excessivo. A filosofia estoica enfatiza a importância de direcionar nossa atenção para o momento atual, evitando distrações pelo passado ou ansiedade sobre o futuro. O presente é o único período de tempo sobre o qual temos controle direto. O estoicismo nos lembra que a verdadeira vida acontece no agora. Ao nos perdermos em preocupações passadas ou futuras, desperdiçamos a oportunidade de experimentar plenamente o presente. Praticar o foco no presente envolve cultivar a atenção plena e estar completamente presente nas atividades cotidianas. Isso significa saborear a comida enquanto a comemos, prestar atenção total durante uma conversa e apreciar as pequenas alegrias do dia a dia. Quando aplicado para combater o pensamento excessivo, o foco no presente serve como um antídoto eficaz. Ao ancorar nossa mente no momento presente, reduzimos a inclinação para ruminar sobre eventos passados ou preocupar-nos com o que ainda não aconteceu. Essa prática não apenas nos ajuda a encontrar mais satisfação nas atividades diárias, mas também nos capacita a enfrentar os desafios futuros com maior clareza e equanimidade. O presente, afinal, é onde construímos o futuro, e o estoicismo nos lembra de habitar esse presente com plenitude. Terceiro princípio: desapego das coisas externas. O terceiro princípio estoico, o desapego das coisas externas, orienta-nos a não vincular nossa felicidade ou satisfação a elementos fora de nosso controle. Os estoicos reconhecem que depender excessivamente de posses materiais, status social ou a opinião dos outros para a alegria é um caminho vulnerável à ansiedade e frustração. Desenvolver o desapego envolve cultivar uma mentalidade que valoriza essas coisas externas, mas não as considera essenciais para a nossa felicidade intrínseca. Isso não significa renunciar a ambições ou relacionamentos, mas sim reconhecer que nossa paz interior não deve depender de fatores que estão sujeitos a mudanças. Quando aplicado ao pensamento excessivo, o desapego funciona como um escudo contra preocupações desnecessárias sobre possíveis perdas ou mudanças em nossa vida.
Ao percebermos que a verdadeira fonte de contentamento reside dentro de nós mesmos e não nas circunstâncias externas, somos menos propensos a ficar presos em pensamentos ansiosos sobre o que pode ou não acontecer. Ao praticar o desapego das coisas externas, abrimos espaço para uma sensação mais duradoura de serenidade e contentamento, independentemente das vicissitudes da vida. Essa perspectiva, quando incorporada, não apenas nos liberta do peso do pensamento excessivo, mas também nos permite enfrentar os altos e baixos da vida com uma resiliência fundamentada em valores internos, não em circunstâncias externas. Quarto princípio: prática da virtude. A quarta lição estoica, a prática da virtude, concentra-se na busca constante da excelência moral em todas as áreas da vida. Para os estoicos, as virtudes fundamentais incluem coragem, justiça, sabedoria e autocontrole. Esses princípios éticos não são apenas ideais elevados, mas diretrizes práticas para moldar um caráter robusto. Ao adotar a prática da virtude, os estoicos acreditavam que se tornavam arquitetos de sua própria integridade. Isso envolve agir com coragem mesmo em face do medo, praticar a justiça em todas as interações, buscar sabedoria em cada decisão e exercer autocontrole sobre impulsos prejudiciais. Relacionando isso ao combate do pensamento excessivo, a prática da virtude oferece uma abordagem proativa. Ao focarmos em cultivar virtudes, em vez de nos perdermos em preocupações internas, construímos um alicerce sólido para enfrentar desafios. A introspecção e a melhoria contínua se tornam aspectos centrais dessa prática, desviando nossa atenção das inseguranças e ruminações para a busca de um propósito mais elevado. Além disso, ao adotar as virtudes estoicas, não apenas melhoramos a qualidade de nossas próprias vidas, mas também contribuímos positivamente para a sociedade ao nosso redor. A prática da virtude é, assim, uma ferramenta poderosa não apenas contra o pensamento excessivo, mas também para forjar um caráter duradouro e significativo. Quinto princípio: preparação para a adversidade. A quinta lição estoica, a preparação para a adversidade, destaca a importância de antecipar e se preparar mental e emocionalmente para os desafios inevitáveis da vida. Os estoicos reconhecem que a adversidade é parte integrante da existência humana, e ao aceitar essa realidade, podemos nos equipar melhor para enfrentar as tempestades quando elas surgem. Essa lição não sugere um pessimismo perpétuo, mas sim uma aceitação realista de que a vida é composta tanto por momentos de alegria quanto por períodos difíceis. Ao nos prepararmos para a adversidade, desenvolvemos resiliência e uma mentalidade que transforma obstáculos em oportunidades de crescimento. Na prática, a preparação para a adversidade envolve a avaliação consciente dos riscos e desafios que podemos enfrentar. Não se trata de viver na antecipação constante do pior, mas sim de desenvolver a capacidade de lidar eficazmente com as dificuldades quando elas surgem. No contexto do combate ao pensamento excessivo, a preparação para a adversidade atua como um escudo mental. Ao estar mentalmente preparado para os altos e baixos da vida, reduzimos a probabilidade de ficarmos presos em preocupações constantes sobre o que o futuro reserva. Em vez disso, enfrentamos as incertezas com uma atitude de aceitação e ação, transformando desafios em oportunidades para crescer e evoluir. Sexto princípio: prática da gratidão. A prática da gratidão, embora não seja explicitamente um princípio estoico, alinha-se harmoniosamente com os ensinamentos estoicos sobre contentamento e aceitação. A gratidão é um reconhecimento consciente e apreciativo das coisas positivas na vida, independentemente de quão grandes ou pequenas possam ser. Os estoicos reconheciam a importância de valorizar o que temos, em vez de focar constantemente no que nos falta. A prática da gratidão é uma ferramenta eficaz para redirecionar nossa atenção para os aspectos positivos da vida,
que muitas vezes passam despercebidos quando estamos imersos no pensamento excessivo. Ao cultivar a gratidão, treinamos a mente para encontrar alegria nas pequenas alegrias do cotidiano. Isso não significa ignorar os desafios, mas sim equilibrar a perspectiva ao reconhecer as bênçãos, sejam elas relacionamentos significativos, conquistas pessoais ou momentos de tranquilidade. No contexto do combate ao pensamento excessivo, a prática da gratidão serve como um contrapeso positivo. Ao direcionarmos nossa atenção para as coisas pelas quais somos gratos, reduzimos a propensão de nossa mente se perder em preocupações e ansiedades desnecessárias. A gratidão não apenas alimenta uma mentalidade mais positiva, mas também contribui para a construção de uma base emocional sólida, permitindo-nos enfrentar os desafios com uma perspectiva mais equilibrada e resiliente. 7º princípio: exercício físico. O exercício físico, embora não seja explicitamente mencionado nos textos estoicos, pode ser associado aos princípios fundamentais da filosofia estoica, especialmente aqueles relacionados à conexão entre corpo e mente. Os estoicos reconheciam a interdependência desses dois aspectos da existência e a influência positiva que um exerce sobre o outro. A prática regular de exercícios físicos é uma forma eficaz de promover não apenas a saúde física, mas também o equilíbrio emocional e mental. Os estoicos valorizavam a disciplina e a autodisciplina, e o exercício físico é uma manifestação prática desses princípios. Ao envolver-se em atividades físicas, liberamos endorfinas, neurotransmissores que contribuem para uma sensação de bem-estar e reduzem o estresse. Além disso, o exercício ajuda a dissipar a energia acumulada, proporcionando clareza mental e diminuindo a propensão ao pensamento excessivo. No contexto de combater o pensamento excessivo, o exercício físico funciona como uma ferramenta multifacetada. Ele não apenas contribui para a saúde física, mas também desempenha um papel crucial na manutenção do equilíbrio emocional. Ao fazer do exercício uma parte regular de nossa rotina, podemos criar uma fundação sólida para uma mente saudável, capaz de lidar com desafios com resiliência e clareza mental. 8º princípio: questionamento da validade dos pensamentos. A 8ª lição estoica envolve o questionamento da validade dos pensamentos, uma prática crucial para evitar o pensamento excessivo e a ruminação prejudicial. Os estoicos reconheciam a importância de cultivar uma mente que questiona e avalia racionalmente os pensamentos, em vez de aceitá-los cegamente. Ao questionar a validade dos pensamentos, os estoicos encorajavam uma abordagem crítica e lógica em relação às preocupações e ansiedades que surgem na mente. Muitas vezes, nossos pensamentos negativos são baseados em percepções distorcidas da realidade, e questionar sua validade permite que nos libertemos das garras do pensamento excessivo. Essa prática envolve examinar de perto os pensamentos intrusivos, avaliando sua base lógica e considerando se são construtivos ou prejudiciais. O questionamento ativo dos pensamentos não apenas interrompe padrões de pensamento negativo, mas também promove uma mentalidade mais objetiva e equilibrada. No contexto do combate ao pensamento excessivo, o questionamento da validade dos pensamentos serve como uma ferramenta para desafiar e reformular padrões de pensamento destrutivos. Isso não implica negar a realidade, mas sim reconhecer que nem todos os pensamentos são fundamentados na verdade objetiva. Ao incorporar essa prática, somos capazes de direcionar nossa atenção para pensamentos mais construtivos e realistas, reduzindo assim a propensão ao pensamento excessivo e à ansiedade. 9º princípio: enfrentamento direto. A 9ª lição estoica, enfrentamento direto, destaca a importância de enfrentar de maneira direta e construtiva as preocupações e desafios que surgem em nossa vida. Em vez de evitarmos ou nos perdermos em pensamentos angustiantes, os estoicos incentivam a abordagem proativa, examinando as questões de frente. Ao adotar o enfrentamento direto, os estoicos reconheciam que evitar ou postergar problemas muitas vezes resulta em ansiedade prolongada.
Enfrentar os desafios com coragem e resolução não apenas resolve problemas mais rapidamente, mas também fortalece a capacidade de lidar com situações semelhantes no futuro. No contexto do combate ao pensamento excessivo, o enfrentamento direto atua como um contraponto eficaz. Em vez de permitir que a mente se perca em preocupações e suposições, essa lição encoraja a abordagem ativa e construtiva dos problemas. Isso pode envolver a busca de soluções práticas, a tomada de decisões informadas e a aceitação do que não pode ser alterado. Ao praticar o enfrentamento direto, não apenas reduzimos a tendência ao pensamento excessivo, mas também cultivamos uma mentalidade resiliente que nos permite enfrentar os desafios com confiança e determinação. Essa abordagem estoica ressoa com a ideia de que a ação é a melhor resposta para as preocupações, e o enfrentamento direto é uma ferramenta poderosa para transformar pensamentos ansiosos em ações construtivas. 10º princípio: desenvolvimento da resiliência. A 10ª lição estoica, o desenvolvimento da resiliência, concentra-se na capacidade de resistir, adaptar-se e crescer diante das adversidades. Os estoicos entendiam que a vida, por natureza, é repleta de desafios, e o cultivo da resiliência é essencial para enfrentar essas dificuldades com força interior. Desenvolver a resiliência envolve não apenas superar desafios, mas também aprender com eles. Os estoicos viam as dificuldades como oportunidades de crescimento, entendendo que as experiências adversas têm o potencial de fortalecer a mente e o caráter. No contexto do combate ao pensamento excessivo, o desenvolvimento da resiliência atua como uma salvaguarda contra a ruminação constante sobre as adversidades passadas ou preocupações futuras. Ao cultivar a resiliência, aprendemos a encarar as dificuldades como partes inevitáveis da vida, em vez de fontes intermináveis de sofrimento. A resiliência estoica não significa uma aceitação passiva da adversidade, mas sim uma abordagem ativa e construtiva para enfrentá-la. Ao adotar uma mentalidade resiliente, somos capazes de manter a calma sob pressão, adaptar-nos às mudanças e transformar desafios em oportunidades. Ao incorporar o desenvolvimento da resiliência em nossas vidas, não apenas reduzimos a tendência ao pensamento excessivo, mas também construímos uma base emocional sólida que nos permite enfrentar os altos e baixos da vida com coragem, sabedoria e determinação. Essa lição estoica ressoa com a ideia de que, ao desenvolver a resiliência, nos tornamos não apenas sobreviventes, mas verdadeiros mestres de nossas próprias vidas. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de compartilhar com alguém que precisa e de se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Obrigado por assistir e até a próxima. Mantenha-se estoico e conquiste o respeito que merece.